Olá pessoal, Marconi aqui com vocês de novo. Nós estamos observando o que vem acontecendo no mundo aí nas eleições dos Estados Unidos, a repercussão aqui no nosso Brasil, essa confusão toda lá, o Trump alegando a questão de possível fraude, toda essa mobilização. Isso tem muito a ver aqui com o nosso país, né, com o nosso Brasil. Ontem mesmo ainda fiz um vídeo a respeito aí das eleições municipais e o que teria a ver os reflexos das eleições nos Estados Unidos, o exemplo, né, que nós devemos observar, né, a observação que devemos fazer com o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que pode, o que acontece, o que tem paralelo conosco aqui no Brasil, e aplicar isso às nossas eleições municipais e para 2022 também, né, pessoal? Eu já vi agora, hoje, há poucos minutos aí, me motivou a fazer esse vídeo, já alguém batendo contra, né, as movimentações aqui a respeito das nossas urnas, das eleições aqui no nosso Brasil, em referência já a 2022, que está errado, bater na tecla das urnas, que isso não tem nada a ver, que as urnas não são a solução, bater nas urnas não são a solução para o nosso país. Até eu vi quem fez um vídeo aí muito contundente a respeito disso, foi um participante lá do Terça Livre, não me recordo o nome dele, tá? Mas ele tem um canal próprio, onde o próprio Olavo de Carvalho acabou concordando com esse vídeo desta pessoa, repercutindo, compartilhando nas redes dele, né, Olavo? E falando que não adianta nós batermos na tecla de recorrermos ao voto impresso, levantar essa bandeira, que isso está muito errado, que quem está fazendo isso vai fazer um desserviço, que estamos cavando a nossa própria cova, que estão vendo lá a relação do que está acontecendo com o voto lá, que o voto lá nos Estados Unidos é o voto no papel, perfurado, e está acontecendo tudo que está acontecendo, então que o voto impresso aqui no Brasil não seria a solução, tá, pessoal? Então eu estou contra isso aí, sou veementemente contra esta afirmação de que nós não devemos nos preocupar com o voto impresso, com as eleições no Brasil, com as urnas da Smartmatic. Devemos sim, o voto impresso deve ser buscado sim, de forma urgente. Devemos levantar uma das bandeiras, não a única bandeira, não a única reclamação ou luta que nós devemos fazer até 2022, uma delas, porque tudo que nós colocarmos de entrave, de empecilho no caminho da esquerda, nas estratégias da esquerda, virá em favor nosso, em favor da população. Ou vamos deixar então com as urnas do jeito que está, com a facilidade de fraudar as urnas. Viram agora o STJ, que foi invadido por hackers? Viram que não tem processo de internet infalível, totalmente seguro? Isso que ali, o objetivo dos hackers lá no STJ, que vai ser um abacaxi resolver isso, porque eu aqui na empresa passei por isso em 2016, tivemos todos os arquivos da empresa no servidor criptografados, inclusive os backups que estavam ligados online, foram criptografados. Eu levei 3 meses para conseguir um programa para descriptografar isso aí. Então essa invasão no STJ, que ocorreu esta semana, casualmente, né, é uma amostra da vulnerabilidade de qualquer sistema de internet. Não é do STJ ou qual que seja, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, não interessa, as próprias urnas, no momento que se transfere, isso vai para o computador central, que está passível de se instalar um vírus, de receber um vírus via rede também, e mudar, alterar os resultados que são computados lá no STE, Superior Tribunal Eleitoral também. Agora vocês imaginem se a intenção dos hackers não fosse buscar um valor em resgate para liberar esses dados, para descriptografar todo o nosso arquivo de dados do Superior Tribunal de Justiça. Nós nem saberíamos, isso não seria divulgado. A intenção é divulgar, é dificultar o acesso, não dar o acesso a esses dados, aos e-mails de todo o sistema do STJ. Essa é a intenção, é causar esse pânico e essa dificuldade, esse não acesso a todos os processos que estão em andamento no nosso Brasil. Então eles querem um resgate para liberar isso o quanto antes.
E tomara, né? Tomara que os nossos técnicos lá, o que eu acho muito difícil, vai ser uma batalha muito árdua, que eles consigam um programa para descriptografar isso aí. Porque já que houve a criptografia do banco de dados, agora é a coisa mais difícil que tem. Teríamos que evitar essa criptografia. Agora, descriptografar, pessoal, é uma situação praticamente quase que impossível de se fazer sem um programa específico, sem uma chave específica que vá abrir essa criptografia, descriptografar os pacotes. E se esse pessoal não quisesse, geralmente não quisesse isso na realidade, tá? Tornar isso público, teriam entrado, teriam hackeado, teriam alterado o processo, talvez, possivelmente, tá? Programas no mundo, intenções no mundo de países que são altamente tecnológicos, como a China, como a Rússia, que tem capacidade de desenvolver programas, software de interação com diversos tipos de linguagem, de plataformas de comunicação via computadores, poderiam fazer, desenvolver, se isso já não tem, isso ser implantado através de um pendrive ou através da própria rede e alterar os sistemas de eleição dentro de qualquer país. Se nós dependermos de um processamento que nós não pudermos auditar, mas auditar não funciona porque não adianta imprimir, de ter o papel ali na mão. Claro que adianta, pessoal. Lá nos Estados Unidos, eles conseguiram, eu vou concordar com uma coisa, eles conseguiram implantar uma fraude, como estão implantando isso, que são diversas ações em conjunto, a mídia comprada com interesse, já produzindo, desmoralizando o Trump, né, fazendo chacota nas redes, nas mídias, trabalhando já desde que, há 4 anos atrás, desde que o Trump foi eleito, está sendo feita essa campanha de desmoralização, uma campanha de marketing para levantar a figura do Biden lá, né, ou qualquer um que fosse de esquerda dentro dos Estados Unidos, tá? Que fosse o Biden, que fosse qualquer um outro, a Hillary, qualquer um que vestisse a carapuça de esquerda ia ter as mesmas chances que tem lá. Por mais que esse cara fosse incompetente lá, ele ia ter as chances que está tendo, né? O apoio da esquerdalha em massa, como aconteceu aqui no Brasil. Então a mídia está dando legitimidade para uma fraude que possa realmente estar acontecendo lá. Agora o Trump vai usar todos os recursos que tem, né? Os americanos, os Estados Unidos, o Trump deve estar preparado, estava preparado para isso. Vamos ver o que ele vai conseguir lá. Mas aí, ao fato de trazer aqui para o Brasil, de que não devemos levantar a bandeira do voto impresso, é muita, me desculpe, é muita burrice. É muito desserviço de pessoas que se dizem de direita. Olavo de Carvalho já está querendo apoiar essa ideia de que não devemos incentivar o voto impresso. Claro que o voto impresso não vai resolver todos os nossos problemas, pessoal, mas vai ser mais uma maneira de que nós tenhamos condição de auditar o nosso voto, de não deixar tão fácil uma fraude pela esquerda. Os Estados Unidos é uma prova de com todo o sistema que eles têm lá de impressão, de voto no papel mesmo, não é nem impressão, voto no papel, coloca na urna, transmite os dados, eles têm como auditar e está dando esse bolo todo. Quer dizer, se nós não tivermos nem isso, que é o que nós temos hoje, nós não temos condição de auditar os votos que são colocados na urna. For colocado, vai lá para o TSE, eles computam lá os votos da forma que dizem legítima e divulgam para nós o resultado. Nós não temos como contestar isso aí, não tem como auditar isso aí, não tem como pedir recontagem, pessoal. Lá tem. Lá essa história, essa novela ainda vai se estender por algum tempo. Tá bom, pessoal? Então é isso aqui. Hoje, né, vamos ficando por aqui, mas vamos levantar todas as bandeiras que venham a nos auxiliar para 2022. Inclusive agora temos as eleições semana que vem, dia 15, né? E embora não tenhamos o voto impresso, mas eu acredito que as eleições municipais elas têm um grau de dificuldade muito maior de ser passivo de uma fraude, né? Pelo número de candidatos. Então teria que ser envolvido um arsenal muito maior de pessoas envolvidas para tentar introduzir uma fraude. Não está livre, tá? Mas a nossa preocupação maior são as eleições federais,
estaduais, né? E a nacional, da executiva, do nosso presidente. Tá bom, pessoal? Então vamos lutar sim contra a mesmice, esse continuismo da utilização dessas urnas apenas. Temos que ter sim o voto impresso. Isso não é uma reivindicação inútil, não é um remédio ineficaz, é um dos remédios. Não vai ser um remédio só que nós vamos ter que usar para levar o Brasil nesse caminho comunista que nós estamos indo, que nós estávamos indo, e nós vamos conseguir, porque a gente conseguiu, em meio a tudo isso, num país que já era dominado pela esquerda há muitos anos, conseguimos colocar um presidente de direita. Isso foi uma coisa inimaginável e nós conseguimos fazer isso, haja vista a dificuldade do Trump lá, presidente que estava na situação, e olha o que ele está enfrentando. A mídia mundial, a mídia americana da esquerda em massa contra ele, como é o caso que já estão minando aqui o nosso presidente Bolsonaro, e vão pretender continuar esse tipo de estratégia para dar credibilidade e legalidade nas eleições, se porventura o presidente não ganhar, né? Fazer o que estão fazendo com o Trump lá, descaracterizar isso aí, tentar humilhar, levar como chacota as ações do Trump. Não, lutar pela justiça não é loucura. Lutar pela justiça não quer dizer que tu não está aceitando o que é certo. Aceita o que é certo, mas tem que ter certeza daquilo que está acontecendo, daqueles votos que foram colocados lá. Então vamos lutar sim pelo voto impresso. É uma das bandeiras que nós temos que levantar até 2022. Outras a gente vem conversando aos pouquinhos, são tantas ações que devem ser feitas, combatendo a mídia, combatendo a própria esquerda nos seus municípios, nos seus estados, e assim nós devemos continuar. Vamos levantar a bandeira sim do voto impresso. Tá bom, pessoal? Até mais, até o dia 15 vamos votar certo lá, tá bom? Valeu, obrigado aí, até mais.